gente, boa noite. O Gazeta Esportiva dessa quarta começa falando da Copa do Brasil. Foram definidos nesta manhã os mandos para as semifinais do torneio. Vamos ver como ficou? Olha só, o Palmeiras joga a primeira em casa, no Allianz Parque, contra o Cruzeiro no dia 12 de setembro. A partida de volta está marcada para o dia 26 do mesmo mês no Mineirão. O outro confronto acontece nas mesmas datas e horários. No dia 12, no Maracanã, o Flamengo encara o Coringão, com o jogo de volta sendo disputado no dia 26, lá em Itaquera. E aí, boa noite, Celso, boa noite, Garrafa. Cruzeiro e Corinthians levam vantagem por decidir em casa essas vagas para a final? Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A vantagem existe, sim, claro. Não por acaso, os times de melhor campanha nos regulamentos sempre têm a possibilidade de decidir em casa. Por quê? Se precisar fazer o resultado, é muito mais fácil fazer o resultado em casa do que jogando no campo adversário. Isso garante favoritismo? Não. Só quero lembrar uma coisa, Corinthians e Flamengo especialmente. Nos últimos 3 mata-mata entre Corinthians e Flamengo, 92 Copa do Brasil, o Corinthians decidiu em casa. Perdeu no Rio por 2-0, ganhou aqui de 4-2, foi eliminado. 97, Rio-São Paulo, perdeu lá por 3-0, ganhou aqui por 2-0, foi eliminado. E na Libertadores, o último confronto, todos se lembram, sob o comando do Mano Menezes, perdeu lá no Rio por 1-0, fez 2-0 aqui em São Paulo, mas tomou um gol do Wagner Love e acabou também eliminado. Então, Corinthians e Flamengo fizeram as últimas decisões jogando em São Paulo e o Corinthians foi eliminado nas 3. A única que ganhou jogando em casa, a decisão foi em 84, Garrafa, quando o Fluminense foi campeão, mas nas quartas de final o Corinthians cruzou com o Flamengo, perdeu de 2-0 lá e ganhou de 4-1 no Morumbi. Foi a última vez, 1984, que o Corinthians ganhou um mata-mata do Flamengo. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Essa história de mando de jogo, e principalmente como está o regulamento agora na Copa do Brasil, sem o gol qualificado, aquele gol fora de casa, eu acho que muda muito pouco. E eu, particularmente, eu sempre disse, prefiro fazer a primeira em casa e decidir fora. Pô, Gafa, você está meio maluco? Não, não é questão. Há uma tendência natural entre Corinthians e Flamengo, por exemplo, entre Palmeiras e Cruzeiro, não é? Vamos pegar Corinthians e Flamengo. O Corinthians vai ao Maracanã, o Flamengo tem a tendência natural, partindo do princípio que o Flamengo quer chegar à decisão, tem time para isso, deve ganhar do Corinthians, resultado absolutamente normal. Aí para o jogo da volta, e o Flamengo ele recebe o Corinthians lá, podendo vencer só por 1-0. 1-0 já é um belíssimo resultado, você faz 3 pontos e joga para o empate no jogo da volta. Então você não tem a pressão de fazer 2 ou 3 gols. Vai que o Corinthians, vamos supor, perdeu por 1-0. O jogo da volta, decidindo em casa, você já tem que fazer uma diferença por 2 gols. E aí você começa a jogar contra o relógio. Ah, você tem a pressão da torcida? A torcida joga muito com o time. Se o time vai bem, a torcida empurra. Senão, fica aquela cobrança toda. Não sei até quanto isso é vantagem. O Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil, jogando em Porto Alegre 2 vezes, contra Inter e contra Grêmio. Né? O Corinthians conquistou resultados importantes fora de casa. Então não vejo que é uma grande vantagem, não. De qualquer forma, para ficar bem legal, Celso, a minha ideia seria o seguinte: a equipe de melhor campanha, você dá o direito de escolher o que quer fazer nesses campeonatos de mata-mata. Quero ver treinador falar, não, vou jogar primeira na minha casa, decidir na casa do adversário. Você dá a vantagem. Ó, você tem a vantagem é sua. Você, como time que tem a vantagem, decide o quê? Jogar primeiro na casa do adversário ou na sua casa? Vamos colocar um pouquinho de responsabilidade nos caras, vamos apimentar um pouquinho isso daí. Eu acho... Imagina, você perde a primeira... Tudo bem, aí você joga a primeira em casa... Boa noite, perdeu de 1-0. Você tem que ganhar de 2-0 fora. O time que perde em casa, um abraço pro gaiteiro. Não, se você vai receber o cara em casa, já tomou uma piaba em casa, esquece. É verdade. Você deixou escapar sua grande chance. Eu acho que foi mais emocionante com você decidindo em casa. Vai lá, toma 2-0 no Rio. Não adianta, Celso. Eu acho que a diferença é mínima. Só lembrando que na Copa do Brasil não tem mais o gol fora. Toma 2-0 no Maracanã, vou decidir em casa, preciso fazer 3 no Flamengo. 2-0 no Maracanã pro Flamengo é um resultado absurdo? Não, mas é muito mais fácil fazer 2 gols? Mas é muito mais fácil fazer 3 em Itaquera do que no Rio. Não, você pode fazer 1-0. Você pode fazer 1-0 em casa. Tudo bem, mas é muito mais fácil você tirar uma diferença jogando em casa do que fora. Eu estou dizendo assim, não loucamente que você vai... melhor você jogar fora de casa. Eu quero dizer que a vantagem praticamente não existe e ela ainda fica num grau intenso, dependendo do que você colher no primeiro resultado, no jogo da volta. E a tendência é que o time
quando mande em casa, ganhe. Se você perdeu em casa, então já um abraço pro gaiteiro, né? Fala, você toma uma piaba em casa no Maracanã, você lota o Maracanã, toma 2-0 do Corinthians, não merece passar. É muito mais fácil ou menos difícil você construir uma diferença em casa do que fora. Você está fazendo? Por isso que eu acho que é interessante sempre decidir em casa. Tá aí. Muito bem. Bom, a gente aproveita o sorteio aí dos mandos da Copa do Brasil para puxar a sardinha para os clubes aqui de São Paulo na enquete dessa quarta-feira. E a gente quer saber o seguinte: você acredita em uma final paulista entre Palmeiras e Corinthians? Sim ou não? Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com. Quero saber a opinião deles. Torço para. Eu também. Torço para. Nossa, vai ser apimentado. Mas você acha que... não creio. Ah, não acredita? Não. Por incompetência do Corinthians? Também. Não, o Palmeiras também vai suar para ganhar do Cruzeiro. Imagina, não vai ser fácil não. E aí, Garrafa? Pela Quer coerência, dizer, se ganhar, né? Pela coerência que disse semana passada, quando definiram os semifinalistas, né? Eu disse que o Cruzeiro é o favorito, então para mim, não que o Palmeiras não possa passar pelo Cruzeiro. Claro. Então vai o Cruzeiro para a final e o Corinthians dos 4 é o que vive um momento mais tumultuado. Passa Flamengo. Então eu vou responder a enquete como não. Mas beleza. É possível. Mas... 2 não, certo. Não. Bom, vou aproveitar aqui o momento para mandar um beijo muito grande para o nosso querido companheiro de trabalho, José Diniz Neto, que está se recuperando. Logo, logo vai estar aqui trabalhando com a gente de novo. Volta, Zé! Beijo no coração. Beijo no coração, beijo na alma. Zé. E eu quero mandar um beijo muito grande para minha vovó Shirley e peço para você aí de casa, você, nosso telespectador, que agora faça um pensamento positivo, faça uma oração pela minha vovó. Ela está nesse momento passando por uma cirurgia no fêmur, ela quebrou a perna e eu queria muito que você fizesse uma oração, um pensamento positivo. E Dona Maria Helena, viu que é uma mulher super religiosa, então peço aí o carinho de vocês, porque eu acredito muito nisso, tá bom? Vamos torcer, vovó Shirley Rosinha, tá bom? Um beijo. E o que será que o pessoal aqui na Avenida Paulista está pensando dessa enquete que a gente conversou aqui no programa? Chegou a hora da nossa câmera aberta, é espaço para o torcedor se manifestar dentro do Gazeta Esportiva, muita gente andando aí, a gente vai fazer contato com ele, repórter Sapeca, Vinícius Rodrigues, que está aqui na entrada da Fundação Casper Libero. Boa noite, Vini. Boa noite, Mi. Boa noite para todo mundo em casa ligado no Gazeta Esportiva. Meu amigo Celso Cardoso, meu técnico, meu professor Osmar Garrafa. Estamos justamente na mais paulista das avenidas. Não existe clichê maior para falar dessa avenida maravilhosa. Aqui à frente do escadão da Faculdade Casper Libero, a TV Gazeta, a Rádio Gazeta, enfim, vários estudantes da Faculdade Casper Libero. E eu vou abordar justamente aqui os estudantes da Casper Libero sobre uma possível final paulista dessa Copa do Brasil. Com licença, como é que você chama, meu amigo? Prazer, Cauê. Cauê, você acredita, você é São Paulino, tá feliz da vida com o tricolor, né, parceiro? Sim. Líder depois de muitos anos? Sim, ok, sim. Felizaço, né, parceiro? Tô feliz, mano. Faz um tempinho que a gente não consegue a liderança do brasileiro, né? E Copa do Brasil? De um lado, Cruzeiro e Palmeiras, do outro, Flamengo e Corinthians. Você acredita numa final paulista ou você acha que o Flamengo ou o Cruzeiro podem chegar na grande final, meu parceiro? Por conta de eu ser São Paulino, eu tô torcendo pro Flamengo passar e esquecer um pouco do brasileiro pra gente ser campeão esse ano. Facilitar um pouco as coisas, né? E acho que vai dar o Palmeiras na final contra o Flamengo. Bom palpite. Pra ele, então, não haverá uma final paulista. É Flamengo e Palmeiras. Minha amiga, qual é o seu nome? Isadora. Isadora futebol ou não? Um pouco. Trocadilho esperto, hein? Isa, você acredita numa final entre Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil ou você acha que ou o Flamengo ou o Cruzeiro podem surpreender? Eu acho que vai dar Palmeiras e Corinthians. Você acredita? Acredito. E existe aí uma combinação de resultados? Porque se Corinthians e Palmeiras passarem tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, teremos aí uma sequência de 5 clássicos entre Palmeiras e Corinthians. Tudo depende. Meu amigo, como é que você chama? Luiz Felipe. Luiz Felipe é aluno da Casper? Sim. Faz curso do quê? Rádio TV. Rádio TV, bacana. Seu palpite, dá Palmeiras e Corinthians ou Cruzeiro ou Flamengo podem surpreender? Então, como eu sou palmeirense, queria Palmeiras e Corinthians, mas eu acho que vai dar Palmeiras e Flamengo. Você prefere pegar o Flamengo ou o Corinthians? Eu prefiro o Corinthians porque é jogaço. Tá ótimo. Valeu. E você, fechando aqui o grupinho de amigos antes da aula, qual é o seu nome? Bruno. Bruno, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro, você acredita numa final paulista? Acredito, Corinthians e Palmeiras fazem a final da Copa do Brasil, até porque o Corinthians não tá focando no Brasileirão, né? Então vai focar agora na Copa do Brasil. E você torce pra? Torço pro Grêmio. Beleza, então, obrigado. Vamos pro ponto de ônibus. Opa, desculpa, pessoal comendo milho, tá gostoso o milho, amiga? Não falou comigo. Com licença, vamos chegar aqui no ponto de ônibus. Licença, minha amiga. Meu amigo, tudo bem? Esperando o ônibus, vai pra que bairro?
Eu, Santo Amaro. Santo Amaro. Se o ônibus chegar, a gente termina a entrevista, beleza? Tudo bem, beleza. Você torce pra que time? Ex-palmeirense. Ex-palmeirense? Existe ex-palmeirense? Não, existe sim, porque agora eu torço só pra Deus agora. Maravilhoso. Por isso que eu sou ex-palmeirense. Entendi, maravilhoso. Escolhas. Mas eu dou essa opção dessa entrevista, porque é a coisa mais fácil que tem pra você fazer vai ficar na final Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras? Flamengo e Palmeiras. Eu sou ex-palmeirense, mas eu tenho filho palmeirense. Então vai ficar na final Flamengo e Palmeiras. E Palmeiras vai levar o troféu. Sensacional. Qual que é o seu nome? Teófilo. Teófilo. Busão Santo Amaro chegou, meu parceiro. Obrigado, viu? Vai com Deus. Vamos embora, porque a Paulista é linda. O pessoal passando aqui na Paulista. Estamos ao vivo, Michele Janela. Voltamos aos estúdios do Gazeta Esportiva. Valeu, Vini. O Isa adora futebol, foi muito bom, hein? E é só um detalhe aí. Ela adorou. Ex-palmeirense vai classificar o Palmeiras vai ser campeão e vai levantar a taça. Ele é ex-palmeirense. O Vinícius? O entrevistado falou, eu sou um ex-palmeirense. Aí tá, não, mas tudo bem, mas vai ganhar o Palmeiras vai levantar a taça. Né? Eu sou ex-palmeirense. Pois é, difícil. Imagina se fosse palmeirense essa criança. Né? Que loucura, hein? Ex-palmeirense. Sei lá, né? Difícil. Bom, o Santos conseguiu um importante resultado quando empatou com o Independiente da Argentina em 0-0 fora de casa pelo primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores. O goleiro Vanderlei foi o grande destaque do jogo. Por outro lado, o ataque santista decepcionou, não acertou nenhum chute a gol. Veja como foi. 1, 2, 3, 4 vezes Vanderlei. Torcedor santista, se não fosse ele, o jogo de ontem teria tido uma outra história. O Independiente fez o que pôde. Foi pra cima, pressionou, praticamente não deixou o Santos jogar. Mas o grande problema foi a pontaria. Se existisse um manual explicando como não finalizar a gol, esse jogo de ontem seria um ótimo exemplo. No fim das contas, o empate por 0-0 foi um bom resultado para o Santos, que irá decidir a vaga no Pacaembu já na semana que vem. Que o Peixe consiga ser mais efetivo e que o goleirão Vanderlei esteja tão inspirado quanto foi na noite de ontem. A gente fez um bom jogo hoje, né? Mesmo a gente não finalizando no segundo tempo, mas sabia que ia ser um jogo muito, muito difícil. Agora levamos uma vantagem boa para casa, né? Esperamos que lá possamos nos impor e, se Deus quiser, sair com a vitória. Tivemos uma ou outra situação, mas não foi o suficiente para vencer. Eu creio que não foi uma partida com muitas situações claras de gol, porque foi muito disputado no centro de campo. E quando nós outros nos quedamos com 10, aí sim vamos rogar pelo resultado, que não é de todo o que queríamos. Um empate lá em Brasil com gol nos queda fora, nos deixa fora. E de qualquer forma é um bom resultado. Os mesmos 50 mil aficionados que teriam hoje aqui, em Brasil teremos nós outros, e ali sim pode ser a diferença. A polêmica envolvendo o meio-campista Carlos Sanches foi o principal assunto no desembarque da equipe que retornou à capital paulista nesta tarde. O repórter Adriano Dolfi tem as informações. O Santos comemorou o empate por 0-0 contra o Independiente no estádio de Avejaneda, na Argentina. O técnico Cuca comentou o resultado, já projetando também o jogo de volta, que acontece na próxima terça-feira no estádio do Pacaembu. O resultado dos empates foi o pior que podia acontecer, que é o 0-0, mas uma vitória, qualquer que seja o placar aqui em casa, nos dá a classificação. Então trouxemos para casa, agora ao lado da nossa torcida, o direito de jogar por uma vitória simples, né? O treinador, porém, revelou que conversou com um jornalista argentino antes da partida a respeito de uma possível irregularidade na escalação do volante Carlos Sanches, que estaria suspenso por 3 jogos devido a uma expulsão em 2015 na Copa Sul-Americana, quando ainda atuava pelo River Plate da Argentina. Isso aí não cabe a nós, nosso papel dentro do campo a gente procura fazer, fora de campo é o lado o jurídico aí que tem que ver isso, né? Ontem, quando eu estava entrando no ônibus, eu estava dentro do ônibus, um repórter da Argentina me chamou.
Daí ele me disse, prof, tá sendo abordado um tema de Sanches e tal. Eu fui no ônibus, perguntei pro Sanches, você foi expulso? Ele, não, nunca fui expulso da Libertadores e tal. Aí passou um tempo, o Sanches me disse, não, fui expulso na Sul-Americana com um jogo contra o Huracan. O presidente do Santos, José Carlos Pérez, falou sobre o assunto. Está confiante que o departamento jurídico do Santos vai resolver o assunto junto à Conmebol. E ao fazer o registro, aparece um número de partida que ele possa estar suspenso. E para ele apareceu 0. Então, por isso, nós estamos tranquilos. A decisão política, ela sempre pode existir. Só que o Santos também tem força e nós vamos para os tribunais também. A imprensa argentina divulgou o documento de 2015 confirmando os 3 jogos de punição. A Conmebol também já confirmou que é um documento verdadeiro e que ele tinha esses 3 jogos. Aí o senhor acha que vai para qual aspecto? De interpretação de um sistema que pode ter divulgado uma informação difícil de interpretar? Não, ela vai analisar o caso. Se está zerado, a falha não foi nossa. Essa é a questão, né? Se é que estava zerado, é a palavra do presidente, obviamente, mas... Não, eu vi esse documento, Celso. Esse documento nós, jornalistas, não temos acesso, mas o Santos já começa a divulgar isso para a imprensa, não é? O Santos, o clube em questão, vai lá e faz uma consulta do atleta. E nesse documento consta lá, o jogador foi expulso, tal, tinha 3, condição, zerado. Então... Ou seja... Então está respaldado. Está respaldado. Né? É porque, na verdade, tem uma questão. Já pegado 3 jogos, e aí quando a Conmebol completou, fez lá o centenário, sim. Anistiou. Houve uma anistia. Então cortou pela metade as penas. Sim. E aí a questão é a seguinte, quem tinha 3 jogos, cumpre 1,5, como funciona isso? Eu cumpriria 1 no caso. 1 no caso, e entendeu? Não cumpriu. Então, olha, seria uma grande lambança do Santos. Mas a gente está falando de futebol sul-americano, né? A Conmebol, ao invés de facilitar a situação, ela complica. Porque é no mínimo lamentável, ou seja, claro. Tem que valer o que está lá no site, da entidade. É que aí a gente lembra de outros casos, Portuguesa, sim. Né? Aí depende muito da conveniência, da camisa e tudo mais. E eu vou um pouquinho mais além, né? Vocês argentinos aí também são fogo, hein? Vocês também arrumam pelo em ovo. Só por isso, o Santos vai meter uns 4 nesse time aqui no jogo da volta, para acabar com essa frescura. Mas, Garrafa, mas vamos imaginar que fosse o contrário. Fosse o Santos, o Independente, tivesse escalado um jogador que não poderia escalar porque tinha que cumprir suspensão. Ia reclamar também, isso faz parte do jogo. Se está no regulamento, um jogador é suspenso, não pode jogar? Não pode jogar, faça chuva, faça sol. Mas no regulamento, aí a culpa é de quem? É uma outra história. Só que o Independente, será que não viu a ficha do cara? Não pode. A ficha do cara tá lá. No site da Conmebol, a ficha do cara tá legal. Ele tá apto pra jogar. Mas tá apto, mas não tá apto. Não, tá apto. Não tá. Tá apto. Não tá. Essa a questão. Nessa nova ficha tá apto. Nessa ficha tá. A ficha que vale pro Santos, que é o clube, quando ele vai escalar o jogador, ele consulta. É aí que o Santos se respaldou. Mas aí dá um pano pra manga. Dá um pano, qual é o fato? Se você não acreditar no site da entidade, você vai acreditar em quem? Mas aí você... Não, tudo bem. Google. Só que aí, a gente pode... Igual banco, erro de sistema. E aí você fica 15 dias para resolver uma coisa por causa de um erro. O erro de sistema é culpa do Santos? Não estou entrando... O sistema pertence a quem? A Conmebol. O Santos está isento, eu não estou entrando no mérito, Garrafa, se o Santos está certo ou está errado. Se ele fez uma consulta e está apto para jogar, ok. Imprime, mas por outro lado, Okay. se existe um regulamento que o jogador é expulso, tem que cumprir suspensão, ele tem que cumprir suspensão. Então, Independente está certo, o Santos está certo. Porque fez lá uma consulta, está zerado. Mas Independente está certo porque cobra a punição de um jogador que foi suspenso e não cumpriu. Quer dizer, então tem que se apurar por que não cumpriu. Por que está zerado? Por que está zerado? Quem zerou? Qual a situação? O Santos não pode pagar por essa culpa. Se houve se cumpriu, se houve um erro lá no site, o Santos não tem que ver. O jogador cumpriu ou deixou de cumprir. Vale o que está lá, como se fosse o bid. O cara está inscrito. O cara tem condição legal. Existe uma página dentro do site da Conmebol para os clubes, para a visitação dos clubes e consulta dos clubes. É aquilo que vai dar garantia do jogador ou não. Porque senão, tudo bem. Ele não cumpriu, eu vou lá bater na porta da Conmebol. Muito amador. Ô presidente, o cara pode jogar. Pô, isso tá parecendo um campeonato de várzea. Mas você também pode observar se houve um erro de sistema ou não. Se você sabe que um jogador deveria cumprir um jogo de suspensão, mesmo estando lá zerado, não mandaria o bom senso, de repente, você não escalar? Se você sabe que o jogador foi expulso,
que deveria cumprir uma suspensão. Quer dizer, então, de repente, vamos imaginar que houve um erro de sistema. Quando você escala porque houve um erro de sistema, você também está correndo um risco de repente, perceber que houve um erro de sistema e o que vale é o fato dele ter uma suspensão para cumprir. Assim, mas entendeu? A suspensão teria que ser nesse jogo ou pode ser em outro jogo? Juridicamente, Celso, então, vale ser no próximo jogo. A Michele é advogada e é muito melhor para falar nisso sobre a gente. Um documento, alguma coisa, o que vale é o documento. O que vale é o documento. A intenção, a sua preocupação, eu acho correta. É uma preocupação correta. O Santos, mas tem que valer o documento, gente. É um documento que certifica se o atleta tem ou não. Então, se estava nesse documento que o atleta tinha condição de jogo, o Santos está isento. Qualquer outro resultado que aconteça nesse tribunal de penas da Conmebol, que a Conmebol é uma grande bagunça, será uma grande injustiça com o Santos. E após cerca de 3 anos do descobrimento do escândalo do FIFA Gate, José Maria Marim, ex-presidente da CBF, teve a sua punição definida nesta quarta-feira. Em dezembro do ano passado, José Maria Marim, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, foi condenado pela Justiça norte-americana pelos crimes de organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro. Nesta quarta-feira foi decidida a pena. A juíza Pamela Chen, da Corte Federal do Brooklyn, sentenciou o Cartola a 4 anos de prisão e aplicou uma multa de $1.200.000, aproximadamente R$4.800.000, pelo câmbio oficial de hoje. Além disso, as autoridades locais ainda anunciaram o confisco de $3.300.000 em propriedades do dirigente, totalizando quase R$18 milhões em sanções econômicas. Marim foi preso na Suíça em 2015, a pedido da Justiça dos Estados Unidos, em consequência do escândalo conhecido como FIFA Gate, onde 42 cartolas e empresas foram acusados de uma série de crimes que somavam mais de $200 milhões em subornos. Os também ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, estão entre os acusados, mas enquanto estiverem no Brasil, não podem ser detidos pelas autoridades norte-americanas. Com 13 meses já cumpridos, a expectativa é que Marim possa ter a pena reduzida por bom comportamento a 2 anos e 4 meses de cadeia. E pensar que Marco Polo Del Nero, quando estourou o caso, voltou rapidinho para o Brasil, né? Foi uma medida acertada. E aí fica a pergunta, lá nos Estados Unidos correu tudo tranquilo. E aqui, o que foi feito? Quem tem amigo tem tudo, né? É isso. Michele. Não vai falar nada, Garrafa? Melhor não, né? Melhor não, para não dar um enjoo, né? Melhor não, segue o jogo, né? Segue o jogo. É hora de conferir na rodada desse meio de semana no Campeonato Brasileiro. O jogo entre Chapecoense e Atlético Paranaense foi adiado por causa das condições climáticas que impediram a decolagem do avião que levava os jogadores paranaenses para Chapecó. A partida vai acontecer no dia 13 de setembro. Aliás, 2 jogos começam às 7h30. O Paraná recebe o São Paulo no Dorival Brito e o Bahia enfrenta o Internacional na Fonte Nova. Aí, 9 horas, o Sport joga com o América Mineiro no Recife e na Arena do Verdão, Allianz Parque, tem Palmeiras e Botafogo. Fluminense e Corinthians jogam 9h45 no Maracanã. No mesmo horário, o Grêmio recebe o Cruzeiro em Porto Alegre. E amanhã, às 7h30, o Flamengo enfrenta o Vitória no Maracanã. E às 8 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Vasco na Arena Independência. Bom, como a gente viu, o Palmeiras recebe daqui a pouquinho o Botafogo, né, no Allianz Parque. E o repórter Fernando Gavini já está lá no palco dessa partida. Traz pra gente mais informações desse duelo. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos aqui do Allianz Parque, 9 horas da noite tem Palmeiras e Botafogo por aqui, um jogo importante. O Palmeiras vem embalado, 4 jogos sem perder, 7 jogos sem levar gol, uma marca impressionante, igualou várias épocas importantes da história do Palmeiras e se chegar ao 8º jogo sem perder, iguala ao recorde de 1965. Vale lembrar que o recorde histórico do Palmeiras aconteceu em 1987, são 12 jogos seguidos sem levar gol. O Palmeiras é 6º colocado na tabela do Brasileirão e quer a vitória para chegar mais próximo dos líderes da competição. Quem conversou com os jornalistas no dia de ontem, na véspera da partida, foi o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que projetou como vai ser o segundo turno do Verdão.
Acho que o Filipão sabe o que fazer, né? Acho que tem dado certo essa mudança de time nas competições, né? E temos um grande grupo, como já havia falado, então podemos fazer isso, né? Essas trocas, né? Que são jogadores que entram e não cai a performance do time, então podemos continuar fazendo isso, né? E consequentemente conquistando as vitórias, né? Isso vai nos dar margem para continuar fazendo essa alternância de jogadores. Tá aí a palavra do Diogo Barbosa. Se o Palmeiras vai bem, tem 4 jogos sem perder. Do outro lado, o Botafogo vem num momento muito ruim. São 4 jogos sem vitória. O time ocupa a 12ª colocação na tabela, mas já começa a se preocupar com o risco de rebaixamento, já que está apenas 3 pontos à frente da zona da degola. Vamos ver como é que chega esse Botafogo para enfrentar o Palmeiras, como foi a preparação do time para jogar aqui no Allianz Parque. O Botafogo tem uma missão complicada contra o Palmeiras fora de casa. Além de buscar uma vitória depois de 4 jogos sem vencer, o alvinegro ainda tenta fugir da tão temida zona do rebaixamento. Em 12º na tabela, a equipe de Zé Ricardo está a apenas 3 pontinhos do primeiro time no Z4. Mas calma, torcedor, lá dentro a galera está confiante. Não adianta ficar pensando em resultados que já passaram, acho que isso só serve de aprendizado. E acho que a gente tem que chegar lá para tentar fazer algum resultado. O Zé Ricardo já disse pra gente, né, uma vez, e eu acho muito importante isso no Campeonato Brasileiro. Não dando para correr, a gente tem que andar, não dando para andar, a gente tem que gatear, e eu acho que a gente tem que pontuar. No Campeonato Brasileiro a gente tem que pontuar. Mas a tarefa não será fácil. Diante do Palmeiras, Zé Ricardo terá 3 desfalques certos. O goleiro titular Gatito Fernandes segue fora com dores no punho. Rodrigo Lindoso e Renatinho, titulares da última partida, sentiram lesões na coxa e também não jogam. Tá aí as informações do Botafogo, adversário do Palmeiras. O Palmeiras que tem 2 desfalques certos, o Jean e o Gustavo Scarpa, que estão entregues ao departamento médico. Agora fica a dúvida de qual é o time que o Filipão vai usar nessa partida. Ele vem revezando bastante os jogadores e no treinamento de ontem não foi possível ter nem pista do time que vai entrar em campo nesta quarta-feira, já que o treino foi fechado lá na academia. A imprensa só pôde registrar os primeiros minutinhos ali, mas não deu para ver muita coisa do que o Filipão está preparando. Mas se ele contar com todos os jogadores, se ele colocar em campo todos os jogadores que foram poupados contra o Vitória, será a primeira vez que o Filipão vai escalar o time completo, ou a força máxima possível do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, isso desde que ele chegou. Vamos conferir então o provável time do Palmeiras para enfrentar o Botafogo. O Everton, Mike ou Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique, William, Moisés e Dudu. E na frente, Borja ou Daverson. O técnico é Luiz Felipe Scolari. Aí o Palmeiras que deve enfrentar o Botafogo, vamos ver se o Filipão confirma isso, mas ainda é cedo, o Palmeiras ainda está longe de chegar aqui no estádio do Palestra Itália. Normalmente o time chega por volta de 1h30 antes da partida começar. E nós falamos que o Botafogo tem 3 desfalques certos, né? O Gatito Fernandes, o Rodrigo Lindoso e também o Renatinho. Mas 2 jogadores também devem ser poupados para essa partida, o Joel Carli e também o Léo Valência. Vamos ver como é que vem o Botafogo para enfrentar o Palmeiras. Saulo, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabelo e Moisés. Jean, Marcelo e Rodrigo Pimpão. Matheus Fernandes, Luiz Fernando e Aguirre. O técnico é Zé Ricardo. Esse é o provável time. Esse é o provável time do Botafogo para enfrentar o Palmeiras. Jogo importante na abertura deste retorno do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho, Michele, eu volto aqui do Allianz Parque com um convidado especial. O Flávio Prado saiu da toca, veio pra cá e a gente vai conversar com ele. Vamos falar um pouquinho mais, comentar um pouco mais desse jogo entre Palmeiras e Botafogo. Michele. Vai chover aí então no estádio.
Que pode acontecer um hecatombe, hein? Há quantos séculos ele não vai no estádio de futebol? Caramba, hein? Faz tempo, hein, meu? Que coisa. Nossa, bom demais. Vamos ver o que vai dar nesse jogão. Ó, o Vasco encara o Atlético Mineiro lá na Arena Independência e pode ganhar um técnico novo logo depois desse duelo. O Alberto Valentim, ex-Palmeiras e Botafogo, tá na mira da diretoria Cruz Maltina. O treinador estava lá no Pirâmides do Egito, mas aí ficou só 3 partidas no comando do time africano. A razão por esse pouco tempo, né, foi porque o Valentim entrou em conflito com o presidente do clube, um sheik lá, depois que ele não barrou o atacante brasileiro Ribamar numa partida do campeonato egípcio, desejo do presidente do time. O presidente não queria que o Ribamar jogasse. O mandatário se sentiu desacatado, Alberto Valentim foi demitido e agora o técnico brasileiro já tem um acordo encaminhado com o Vasco, que só espera ele retornar para o Brasil direitinho para assinar o contrato. Então, quer dizer, ele escalou o Ribamar, o Alberto Valentim, Ribamar fez 2 gols, ganhou o jogo e ele foi mandado embora assim como o Ribamar, porque ele desafiou o E acrescente isso, que ele volta assim, com o bolso desse jeito. Tomara. Porque no contrato dele... estava afirmado o seguinte: se fosse demitido no meio do contrato, ele receberia o contrato integral, na íntegra sem desconto. Integral. Então ele trabalhou 2 meses e volta... Mas será que vão pagar? Não, vão pagar. Será? Vão pagar. Essa é a informação do Valentim, inclusive. Ele volta com 2 anos de contrato em 2 jogos. Ai, 3 jogos? 3 jogos. Ai, que delícia! Né? Ou seja, pode dirigir o Vasco, pode dirigir quem quiser, né? Esse é homem de sorte, homem abençoado, gente. Depende também do ponto de vista. Tem tudo bem, volta com o bolso cheio, mas tem uma frustração, porque... que frustração. O cara vai lá, Celso. Tá, tem uma... Arranha a imagem. Tudo bem que é loucura do Sheik. A imagem dele não, porque ele falou que ele queria. Tipo, eu faço o Zureta, esse Sheik é doidão. Vou falar pra você uma coisa. Tipo, o cara tá rasgando, os caras podem rasgar dinheiro, não quero que escale o Ribamar. Não, vou escalar o Ribamar. Então tá bom, vai embora você e o Ribamar. E o Ribamar fez 2 gols, ganhou o jogo. Mas eu sei que não queria o Ribamar vai ser emprestado. Só porque o Ribamar perdeu um gol num jogo lá importante lá, ele chegou a querer escalar o time. O Roberto Valentim bancou o cara, deixou o cara fez 2 gols. Agora, tô falando de rasgar dinheiro. Outro dia rasguei a nota de 100, fui lá, peguei um durex, fui lá, colei, um desespero, perder essa nota e tal. Esse Sheik tá nem aí, o cara pega, e rasga, que delícia. É capaz de pagar multa e ainda mandar um presente. Sabe o que eu acho que aconteceu? Só uma coisa, Magrão, rapidinho. Esse Sheik deve ter feito alguma aposta, numa casa de apostas. Não. E ele ia perder uma grana preta e ele falou pra não fazer isso. Será que é isso? Ele tava de birra do Ribamar mesmo, queria que escalasse. Ele assume o time, o Sheik, né? Não é? Ele não vira o treinador do time. Isso aí, pô. Ó, é hora de falar do líder São Paulo, que daqui a pouquinho às 7h30 enfrenta o Paraná. Pior time do Brasileirão, para a tristeza do Garrafa, com apenas 3 vitórias em 19 jogos. Oh, meu Deus, que fase! Jonas Campos, nosso futuro papai, tem as informações do Tricolor. Oi, Michele. O São Paulo está lá em Curitiba porque hoje à noite, 7h30, enfrenta o Paraná Clube no estádio Dorival de Brito, iniciando a trajetória no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Duelo entre o líder e o lanterninha da competição. O tricolor paulista faz grande campanha no Brasileirão, campeão simbólico do primeiro turno. Depois da Copa do Mundo, em 7 partidas, venceu 6, somando 18 pontos. Para se ter uma ideia, essa pontuação é superior à do Paraná durante todo o campeonato. Em 19 partidas, a equipe paranaense venceu apenas 3 e soma no total 14 pontinhos. Campanha muito ruim do Paraná Clube e o São Paulo, logicamente, por conta de tudo isso, é favorito para a partida de hoje, mesmo jogando fora de casa. Para esse jogo, o técnico Diego Aguirre não tem ninguém suspenso, não tem problemas no departamento médico, vai com força máxima. Ele que poupou 5 jogadores na última partida do Campeonato Brasileiro no domingo contra a Chapecoense, quando o São Paulo venceu por 2-0 no Morumbi. Reinaldo, Anderson Martins, Hudson, Nenê e Rojas, esses 5 jogadores poupados contra a Chape, devem voltar à equipe titular. O time é um mistério, é verdade, porque o Aguirre fechou o treino para a imprensa ontem aqui no CCT da Barra Funda, mas a tendência é que o São Paulo vá a campo, como eu disse, com força máxima, com a escalação que a gente coloca agora na tela do Gazeta Esportiva para vocês. Sidão no gol, Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, meio campo com Hudson, Jusilei e Nenê, e lá na frente Rojas, Everton e Diego Souza. Esse deve ser o tricolor que enfrenta o Paraná Clube no Dorival de Brito, repito, 7h30 da noite, iniciando a trajetória na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Michele, um abraço para vocês. Um abraço, papai. Fala.
Tá aí o nosso não Jonas. Meu, mas vai ser pai. Bom, o São Paulo, só, se ele vai pegar a mãe do campeonato, né? Tudo que você precisa, você pede para sua mãe sempre dá um jeito de arrumar. Mãe é mãe, né? É. E o Paraná é a mesma coisa. O que você precisa, você chega lá em Curitiba, você precisa do quê? Ah, vitória 2-0, venha. É assim o Paraná, né? A coisa tá feia pro Paraná, ele e o Ceará se revezando na zona de rebaixamento. Então o São Paulo, como líder, com autoridade, não tem outro resultado que não a vitória lá. Tem que trazer vitória e mais uma rodada na liderança. Também acho. Acho que o São Paulo é favorito e deve trazer mais 3 pontos. Já falei, né? Pela sequência de 5 jogos, o São Paulo soma 13. Mas você falou que o Paraná, não sei o que, fez o gol, Gente, não sei o que, aos 50 que não minutos. É tão fácil assim. Uma baba. O campeonato está tudo nivelado por baixo. O Inter, repito, né, jogando em casa, apoio de mais de 40 mil torcedores, fez um gol na Bacia das Almas, 50 minutos com um gol de falta, bola parada. Então, também não é essa molezinha toda. O Garrafa deu uma exagerada, porque é torcedor do Londrina, tem uma birra com o Paraná. A gente Paraná não está pagando placer para ninguém. Miller falou que é baba, eu também acho que é babinha. A gente está de volta com o Gazeta Esportiva e a gente já faz contato com o repórter Fernando Gavini de novo, acompanhando lá os preparativos de Palmeiras e Botafogo direto do Allianz Parque. Fala, Gavini! Olha quem está aí do seu lado, Flávio Prado. Michele, como eu prometi, aqui está Flávio Prado, que saiu... Prometi, tá vendo? Tá aqui o Flávio Prado. Flavião, o que é a expectativa para esse jogo? Palmeiras e Botafogo é o reinício do turno. O Palmeiras até agora, com o Filipão, não usou o time principal no Campeonato Brasileiro. Deve usar hoje. O que você está esperando? Gavini e pessoal do Gazeta, o time do Palmeiras, ele tem um elenco que dá para você brincar bem. É difícil dizer exatamente quais são os titulares do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ele pode usar bem isso. E ele vem crescendo muito no campeonato. Eu tenho a impressão que esse time vai começar, porque ele é pragmático, né? Não é um futebol bonito, nada disso, mas é pragmático. E esse pragmatismo, ele vai dando resultado, e vai ganhando confiança, e vai virando. E com o elenco que o Palmeiras tem, a coisa pode andar bem. Acho que hoje o jogo deve ser bem tranquilo para o Palmeiras, o Botafogo é muito ruim. Então, dentro da normalidade, soma mais 3 pontos e vai ganhando confiança. Ganhando confiança com o potencial que esse time tem, é para olhar com carinho. Você acha que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, está em 6º lugar, ou esse estilo Filipão é muito mais para a Copa do Brasil, para a Libertadores? Eu acho que ele vai conseguir muito ponto. E aí depende dos outros, né? Já não depende só dele. Então, o São Paulo está lá, o Internacional está lá, são 2 times que estão subindo legal, mas se vacilar, ele chega. Eu acho que ele chega entre os 4. Tem um detalhe muito interessante, né? Em 5 jogos com o Filipão, o Palmeiras não tomou nenhum gol. E aí teve 2 jogos antes, né? Um foi com o Paulo Turra, o outro foi com o menino que era das categorias de base, mas são 7, Wesley Carvalho, são 7 jogos sem tomar gol. Curioso que o último jogo que tomou gol foi com o Roger Machado, né? Mas eu gostava muito do sistema do Roger. Eu acho uma pena porque você começa tudo do zero, sem discutir capacidade do Filipão, que isso é besteira. O Filipão é extremamente competente. Mas eu gosto quando você tem uma ideia de jogo, um sistema, insiste nesse trabalho. Acho que isso é muito legal. Nós precisamos muito disso no futebol. O futebol do Palmeiras não é um futebol atrativo, repito. Se você gosta se você quer o resultado, ok. Mas eu penso mais numa coisa maior, essa coisa macro, onde você vai ver o futebol pelo prazer de ver o futebol, não só pelo resultado. Se você olhar o jogo de ontem do Santos, 0-0 foi um bom resultado, mas o jogo foi horroroso. O Santos não deu um chute no gol. Então, é legal isso? Vale a pena? É isso que eu contesto, o resultadismo. Mas, enfim, é como a gente vive no futebol atualmente. O Filipão é assim, não vou tomar gol e depois dar um jeito lá o time acaba fazendo, né? O Muricy chegava a falar, você quer ver show, vai no Teatro Municipal, né? Vai espetáculo e tal. Mas eu sou chato nesse aspecto. Eu quero beleza de jogo, acho que a beleza, ela não exclui a vitória. Vi de Manchester City, dá para você jogar bonito, dá para você ganhar. Mas entendo perfeitamente que os técnicos, eles fazem a legítima defesa, eles conseguem o resultado. O Filipão é incontestável. O Filipão é um caso à parte, mas é futebol de resultado. Agora o Flávio está feliz da vida aqui, porque fazia tempo que não vinha no estádio, né, Flávio? Olha, eu vim no estádio do Palmeiras 2 vezes. Uma vez para conhecer e outra vez para ver um show do Elton John. É a primeira vez que eu vou fazer um jogo de futebol. Sinceramente, não é um dos programas que eu mais gosto, não. Mas de vez em quando é legal, é gostoso. Você vai gostar, é gostoso pra caramba ver jogo aqui e trabalhar aqui também. Com você, Michele. Muito bom. É isso aí, Fernando Gavini. Fala, Garrafinha, quer falar? Beijo, Flávio. Beijo, Gavini. O Gavini ali com o Flávio levantaram ali um tema importante. É óbvio que seria o cenário ideal esse, que o Flávio colocou, se jogar bonito e se construir uma vitória, mas a cultura do nosso futebol, certa ou errada, ela é em função de resultados, né?
Treinadores aí que às vezes não emplacam 4, 5 jogos, já são demitidos em função dos resultados. Sem brigar com o Sheik. Sem brigar com o Sheik. Sem brigar com o Sheik. Então, é a realidade. E sem receber a bolada. E ainda acrescenta-se a isso o fato do material humano ser muito ruim. Né? Muito ruim. De forma precoce essa garotada está indo embora. Então, certo ou errado, o Filipão está na dele, chegou fazendo resultado. Se vai hoje com força máxima ou não, para mim é indiferente pela qualidade do elenco do Palmeiras. Se ele deixa o William Bigode no banco, ele tem várias opções para aparecer no ataque, como foi no final de semana. E é o Palmeiras hoje muito forte, acho que fazendo uma outra vitória. Também acho. Favoritíssimo. Bom, o Corinthians do técnico Osmar Loss vai tentar acabar com a sequência de 3 jogos sem vitórias daqui a pouquinho contra o Fluminense no Maracanã. Alexandre Silvestre tem as informações do Timão. Não dá pra dormir no ponto, né, meu jovem professor? Depois, sobra pra quem? Pra você. Osmar Loss é a ponta mais fraca desse processo. Teria ele o controle total do vestiário corintiano? Particularmente, eu prefiro um treinador que te olhe como um amigo do que aquele como um patrão. Mandão, acho que não. Assim, ele tem muitas ideias, a gente entende muito o que ele fala, é um cara muito preparado, tem todo o Cifute que dá o suporte para ele, porém em campo somos nós que corremos, nós que jogamos, nós que fazemos movimentos, não adianta de nada ter tática, sendo que se a gente não consegue, né, nós jogadores conseguimos colocar em prática. Então, assim, temos sim, não só um pouco, mas uma grande parcela de culpa. Em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro após a derrota para o Grêmio em casa, a missão de hoje à noite é vencer o Fluminense no Maracanã para afastar qualquer previsão mais negativa. A campanha desse primeiro turno, 26 pontos, está similar à de 2007, quando o Corinthians caiu para a Série B. O Corinthians não pode pensar em rebaixamento, a gente tem que ficar preocupado em tentar ser campeão, não em rebaixar. Eu acho que esse é o maior pensamento que o Corinthians tem que ter. Osmar Loss mexe no time. Cássio volta de suspensão automática. Douglas e Cleison, que foram poupados, também retornam. Romero vai de centroavante disfarçado. Eu, como lateral, ter um 9 de referência talvez é uma válvula de escape onde no momento que eu estou pressionado eu possa buscar um cruzamento na área sabendo que eu vou ter um número 9. Caso contrário, eu vou ter que procurar uma jogada perto, individual, fazer um 2 onde vai estar os extremos do meu lado. Provável Corinthians para encarar o Flu com Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique e Avelar, Douglas e Ralf, Pedrinho, Jadson, Cleison e Romero. Técnico, Osmar Loss. Tá certo. E o Fluminense, hein? Alexandre Silvestre tem mais informações para vocês agora na telinha. Às 9h45, o Fluminense recebe o Corinthians buscando uma recuperação. O time do técnico Marcelo Oliveira não vence uma partida há 4 rodadas. Está em 9º na tabela, a apenas 4 pontos da zona do rebaixamento. No primeiro turno, o duelo foi em Itaquera e o Corinthians venceu por 2-1. Desta vez, no entanto, o Flu terá a torcida ao seu lado. O time da gente cada jogo a gente está procurando melhorar. E agora a gente vai jogar dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. Então a gente espera fazer um resultado bom e conseguir essa vitória. Para a partida, o técnico Marcelo Oliveira ainda não contará com o volante Ayrton, que se recupera de dores na coxa. Já o meia Sornosa, que deixou a última partida com dores, foi relacionado e deve estar presente no confronto. A tendência para o duelo é que Marcelo Oliveira mantenha o esquema da equipe com 3 zagueiros. Independente da formação, a gente tem que estar procurando ajudar a equipe, né? Então, isso é decisão do professor, independente da formação. Eu vou estar procurando dar o meu melhor. Ó, Garrafa, pelas circunstâncias, pelo futebol que tem apresentado, não tenho a menor dúvida de quem é o favorito hoje. Fluminense. Não é nenhum time de outro mundo, não faz boa campanha,
mas eu não consigo acreditar nesse Corinthians, pelo que tem apresentado nos últimos jogos. Já contra o Colo-Colo, contra a Chapecoense e contra o Grêmio. O Corinthians tem sido um time ineficiente, né? Depois da Copa voltou, atingiu ali, deu uma recuperada, perdeu o centroavante, voltou com aquele aproveitamento baixo. A pressão no Loss está aumentando a cada dia, né? Aí a gente volta naquilo que disse o Flávio Prado da discussão anterior nossa aqui. Futebol acaba sendo resultado para a vida do treinador. Já há uma pressão grande em cima do Loss. Enfim, eu também entendo que o Corinthians hoje, se trouxer um empate lá, já está de bom tamanho. Há quem diga que se voltar do Rio com derrota, Osmar Loss pode cair. E aí ontem a gente deu lá no site gazetesportiva.com que ele não queria ser o treinador do Corinthians, que ele não queria assumir essa bucha agora, mas que forçaram ele a ir lá porque o Corinthians estava sem dinheiro. Ele não queria nesse momento. Então porque pegou também. Porque o Andrés pediu e tal. Veja lá, então fica quieto, não fala. Então não fala, fica quieto, pô. Bom, vamos falar de novo com o repórter Vinícius Rodrigues, está ao lado de mais torcedores do nosso quadro Câmera Aberta. Vem pra cá, vem pra Paulista, é com você, Vini. Exatamente, Michele. Opa, muito alto o retorno aqui na Paulista. Estamos de volta ao vivo para você ligado na Gazeta. Falamos da Copa do Brasil. Meu amigo, vem cá. Como é que você chama? Eduardo Gonçalves. Eduardo Gonçalves. Você torce para que time, meu amigo? Pro gigante Palmeiras, né? Pro gigante Palmeiras. O Palmeiras que está na semifinal da Copa do Brasil, enfrenta o Cruzeiro, mas decide lá no Mineirão. Do outro lado, Flamengo e Corinthians. Você acredita numa final paulista entre Palmeiras e Corinthians, meu amigo? Gostaria que fosse, mas não acredito no Corinthians. O Palmeiras com certeza vai estar na final, mas o Corinthians não tem muita chance com o Flamengo, não. Você acha, então, Palmeiras e Flamengo na grande final, é isso? Palmeiras e Flamengo Deu uma na pensadinha, final, né? Verdade. Ô, Michele, estamos aqui na Avenida Paulista, começou a garoar, a juventude casperiana da Faculdade Casper Libero toda presente aqui no Escadão. Daqui a pouco começa a aula, o pessoal vai subir. Meu amigo, tem algum recado pro Celso, pro Garrafa aí? Celso, Garrafa, Michele, eu assisto vocês todo dia. Gosto muito do programa, parabéns pelo programa. Um beijo pra vocês todos aí. Aqui, meu parceiro. E aí, molecão? Satisfação, você tá ao vivo no Gazeta Esportiva, cara. Pode ir, pá. Valeu. Pessoal, lembrando, obrigado, meu amigo. Satisfação. Toda segunda, quarta e sexta, câmera aberta aqui na frente do prédio da TV Gazeta. Você quer participar? Você vem. Venha e fale conosco. Michele, um beijo. E Celso Cardoso, grande noite pra você, Celcinho. Sextou? Não, quarta-feira ainda. Calma, né? Calma. Quartou, ainda não sextou. Boa, Vini, é isso aí, ó. Valeu pro nosso telespectador. Você, que também curte o Gazeta Esportiva, é nosso telespectador há tantos anos, vem aqui, vem sexta-feira, vem falar com a gente, como esse nosso senhor querido aí. Vem aqui falar com a gente, tô te esperando sexta-feira, vem dar o seu recado aqui, vem dar a sua bronca, é a voz do torcedor aqui, tá bom? É o seu espaço aqui na tela do Gazeta Esportiva. Antes de encerrar, vamos pro resultado da nossa enquete, Já? Magrão? Por quê, não é? Foi rapidinho assim. Que horas são agora? Que beleza, já tá na hora, Fábio Rolfo? Tá na hora. 5h60. Vai ter uma final paulista entre Palmeiras e Corinthians? A maioria da galera disse que não. 66%. A galera veio com a gente dessa vez, hein? A galera tá vindo com a gente. Seria sensacional, mas não acredito. Bom, a gente acabou e o programa, infelizmente, passou muito rápido e a gente homenageia hoje Vernon Reid. É isso, Celso? Esse guitarrista. Fala aí, quem é esse guitarrista? Do Living Colour, que hoje completa 60 anos e também hoje é aniversário de morte ou de vida? John Lee Hooker. É isso aí. Ah, não conheço. Tchau, gente. Tudo de bom. Ouve a Living música Colour? aí. Sensacional.